Olá, sejam bem-vindos à sala de reunião comigo, Roger Nascimento. A gente sabe que em uma sala de reunião a gente fala sobre tudo, né? E hoje, às vezes até nem mesmo do foco do tema da reunião a gente fala. E hoje a gente está aqui na nossa sala de reunião com um graduado na área de tecnologia, mestre, doutor, professor na UFMS. Vou deixar para ele se apresentar. Bem-vindo, Amaury Júnior. Tudo bem com você, cara? Bom dia, Roger. Tudo bom? Bom, Bom graças a dia a Deus, todos cara. aí que nos assistem, nos acompanham, né? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu, cara. Eu sou graduado, né? Como você Aham. falou, em Ciência da Computação, né? Eu sou da sétima turma da Universidade Federal de Sétima Mato turma Grosso do Sul. já, cara. E ciência Isso. da computação na O FMS. UFMS? Antigamente era Departamento de Computação e Estatística, hoje Faculdade de Computação, né? Departamento, era um departamento, mas em algum momento virou o E isso, curso da UFMS. exatamente. Na Hum. verdade, o curso de Ciência da Computação, assim como o curso de Análise de Sistemas, eram cursos do antigo Departamento de Computação e Estatística, né? O primeiro curso foi de Ciência da Computação, o primeiro curso do Estado, né? E em 96 foi criado o curso de Análise de Sistemas, né? Do qual 96. você também é um egresso. Aham. E aí a área foi crescendo, a universidade se reorganizou, né? E a computação acabou se transformando em uma faculdade, onde hoje são ofertados 4 cursos de graduação e 2 cursos de pós-graduação, né, lá na UFMS. E a partir do ano que vem nós vamos ter mais um curso de graduação, que é o Bacharelado em Inteligência Artificial, Olha, está em cara, processo aí de aprovação interna, que top. e mais um curso de pós-graduação também, que é o É. mestrado profissional em ensino de computação para educação básica, o Profcomp, dentro desse contexto das políticas públicas de educação em computação, da Aham, inserção da computação na educação básica, né? aham. Então a gente vai ter também mais um curso de pós-graduação, chegando assim a 5 cursos de graduação e 3 cursos de Que pós-graduação. top. Vou deixar você se apresentar, né? Porque eu interrompi, mas eu tenho umas curiosidades sobre negócio de faculdade, universidade. Eu vou te perguntar aí, Legal, vamos beleza? conversar. Ah, Bom, eu sou formado em ciência da computação, sou bacharel, uhum. concluí a minha graduação em 97, né? Sou da turma de 94. Depois eu fiz o mestrado em ciência da computação também na UFMS e o doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, na Escola Politécnica, né? Em engenharia de computação. Mestre em engenharia da computação. Isso, doutor. Doutor. Ah, Mestre, não, você mestre em fez o ciência doutorado. e fiz o Ah, doutorado em então estamos engenharia. falando com É o isso aí. doutor Amaury. É, É? eu prefiro ao Maurício É, somente, né? né? Mas Ah, assim, dentro da academia, né, a gente costuma, eu falo até para os meus alunos, né? A gente não ostenta título, mas a gente usa, né? Por aham, quê? Porque os editais cobram sempre uma certa titulação, então a gente precisa saber como utilizar, né, os nossos títulos, a nossa aham, formação em favor aí da obtenção, às vezes, de financiamento, né, de recursos, né? Então uhum. a gente estuda para que a gente tenha maior possibilidade de criação de oportunidades para os nossos alunos. É isso aí. Top, cara. Vamos lá, essa é a minha dúvida enquanto você se apresentou. Não vou negar, cara, eu nunca entendi muito bem assim. É, quando eu cursei lá na UFMS, o curso de análise de sistema pertencia ao DCT, acho que era, né? DCT, era É, Departamento de Computação e Estatística. e depois passou, eu vi que com o tempo virou uma faculdade. A faculdade, ela pertence a uma universidade, é isso? Isso, a faculdade, na verdade, a universidade ela se reorganizou, que antigamente a gente tinha os centros, Uhum. né? Centro Era o acadêmico que Centro de falava. Ciências Exatas, Centro de Ciências Biológicas, Centro de Ciências Humanas. Aham. Mas como a universidade cresceu muito, né? Nos últimos anos a gente passou de 20 para 40 mil alunos, né? Então, mais de 40, né? Contando tudo, ou todos eles são Todos presenciais? os cursos só os cursos presenciais, né? 40 mil, A cara, gente tem ainda alguns cursos aí à à distância. distância, né? Ofertados pela nossa agência de educação à distância, a GEAD, né? Mas a universidade cresceu muito, então ela precisou se Caramba. reorganizar. Então, os antigos departamentos e centros foram extintos e deram lugar aos institutos e faculdades. Então, hoje a gente tem a Faculdade de Computação, especificamente computação, a Faculdade de Engenharia, o Instituto de Matemática, o Instituto de Biociências, né? Então, a universidade criou outras unidades, né? Uhum. Quebrando aquelas antigas unidades que detinham cursos específicos em algumas áreas, né? E Uhum. alguns cursos foram se reunindo, né? É, de acordo com a sua formação mais comum,
para formar as nossas faculdades e os institutos, né? Então, a universidade hoje é um grande centro aí de pesquisa e inovação em diversas áreas. Legal, cara. E eu vi que você, desde a época que eu cursei lá, você sempre foi muito voltado para a vida acadêmica, a carreira acadêmica, né? E você acredita que isso veio com você durante o processo em que você começou a viver dentro de uma universidade? Ou se antes de você entrar, você já falava, não, cara, minha vida tem que ser aquela ali. Isso é curioso, né, Roger? Uhum. Porque, assim, os meus pais, eles têm o ensino médio, né? Meus pais não chegaram a fazer faculdade. Uhum. Então, lá em casa eu sou o filho mais velho, eu fui o primeiro a chegar na universidade, né, do meu núcleo familiar, né? Então, na minha cabeça, a universidade era o limite máximo do estudo, né? Então, eu ia me formar e ia cair no mercado de trabalho, Na né? minha também, cara. E exatamente, a gente às vezes, até porque antigamente o acesso à informação era muito mais difícil, né? Uhum. Então a gente estudava por livros, né? Hoje em dia com a internet tem muita informação disponível, né? Os meus filhos já no ensino fundamental e médio já tinham noção do que era uma pós-graduação, né? E eu Então, fui descobrir a pós-graduação durante a graduação. eu também, cara. Curioso. Eu não sabia que existia, sabe? E aí, isso acabou me atraindo, né? Porque a gente começa a estudar, né? E a desenvolver algumas atividades. Por exemplo, eu dava muitas oficinas, muitos cursos de informática na época da graduação, né? Porque Isso também. dentro da universidade, projeto da universidade. Isso, a universidade tinha parcerias, né, na ocasião com órgãos governamentais aí, porque na época entender como funcionava, por exemplo, o Office, né, entender como funcionava o Windows, né, É. o Excel, PowerPoint, Word, então a gente dava muita oficina disso, principalmente para órgãos como a antiga Dataprev, a Polícia Dataprev. Civil, os Correios, né? Uhum. Então a universidade tinha muitos convênios e eu comecei a participar dessas oficinas como monitor e como instrutor. E eu acabei tendo esse contato com esse processo de educação, né, de ensino, nesse momento, né? E depois eu descobri que havia a pós-graduação, né? E eu falei, nossa, pós-graduação, então eu acho que eu vou tentar continuar estudando, né? Ainda mais porque na nossa área, né, a área de TI, a área de tecnologia de forma geral, isso é muito necessário, Na né? época era a profissão do futuro e você vai ficar milionário porque você vai ser um Bill Gates. Exatamente. Tinham os grandes empresários, né, da tecnologia na ocasião, né? É. Hoje em dia, assim, a gente sabe que é uma área que você tem muitas oportunidades de trabalho, né? Aham. E você, muitas vezes, dependendo da tua formação técnica e do teu engajamento, né, do teu comprometimento, Uhum. você consegue, às vezes, até construir uma carreira dentro dessa área, uma carreira tranquila, em que você tem bons salários, né? Uhum. Ainda faltam profissionais, né? Nossa, Ainda falta. muitos, né? Aí você teve essa vontade aí, falou, putz, é aqui meu lugar. Meu lugar é aqui. Aí partiu para uma pós, aí já era, né? Exatamente. Aí eu comecei a trabalhar, né, no ensino de graduação na Universidade Católica Dom Bosco. No primeiro momento na verdade eu fui substituto, né, e fui professor temporário na própria UFMS, Uhum. na ocasião. E depois eu comecei a trabalhar na Universidade Católica Dom Bosco, fiquei 7 anos lá. O CDB, O famoso CDB, Então você exatamente. passou pelo CDB, então. Passei, Legal, fiz cara. bons amigos lá, né? Bom. Inclusive o saudoso professor Emerson Pistori, que faleceu recentemente, mas um grande amigo, uma pessoa que inspirava a gente, né? E trabalhei com ele lá, tive essa oportunidade. Depois retornei para o FMS em 2006. Legal. Como você falou do saudoso Emerson, eu lembrei também que a sua primeira graduação você foi orientado pelo Professor Marcelo Marcelo Henriques, Henriques. exatamente. É. Aposentou recentemente, Aposentou recentemente. era um colega lá na Faculdade de Computação, mas o professor Marcelo Henriques também era outra inspiração, né? Um grande pesquisador, né? E, um grande professor, professor, pesquisador, era um exemplo de profissional da área acadêmica, né? Daquelas pessoas nas quais a gente se inspira, ele, o Emerson, né? E outros com os quais hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar como colegas lá na Faculdade de Computação, né? Professores
foram meus professores e hoje são meus colegas de trabalho. É, top isso, né? O professor Marcelo tem muito carisma por ele. Ele foi um dos meus melhores. Certeza absoluta. Sem dúvida. Você está na área de tecnologia, Maurinho, há algum tempo, né? Algumas décadas, vamos dizer assim. É isso aí. E a gente vê assim que a gente é a geração que não terá outra igual, que a gente viveu a não tecnologia, vamos dizer assim, entre aspas, essa tecnologia que a gente conhece comumente aí, de celular, os carros equipados com, né? E a gente viveu essa época de não ter esse acesso, nosso acesso era TV, a nossa tecnologia era TV, telefone, e hoje a gente já tem uma geração que nasce, a gente pode chamar aí de nativos, né? Nativos digitais. Nativos digitais, da área da parte da tecnologia. Já nasce a minha filha hoje, a minha filha tinha 5 aninhos, um beijo pra ela, Ana Luísa, papai te ama. E ela, cara, o celular, ela de vez em quando ela faz um negócio e fala, dá pra fazer isso aí? Né, cara? O que você vê assim, há uma evolução positiva, ao meu ver, vou falar ao meu ver, há uma evolução positiva, como eu disse aqui da minha filha. Mas quanto à capacidade de execução, né, que é aquela capacidade de eu tenho um problema aqui e eu quero solucionar esse problema. Obviamente que hoje, por exemplo, num estúdio igual esse, os problemas são diferentes daqueles quando você entrou na área de tecnologia, né? Então, naquele tempo, a pessoa tinha capacidade de execução para aqueles problemas. E hoje tem que ter uma capacidade de execução para os problemas atuais. Você acredita que esse tempo que passou, houve um ganho na capacidade de execução das pessoas? Roger, eu acho que a tecnologia, para nós, né, para nossa geração, ela potencializa alguns, vamos chamar de poderes, que a gente já tem, né? Por quê? Porque a gente viveu exatamente essa transição, né? Eu acho que a gente pegou um período em que a gente aprendeu a fazer as coisas sem a tecnologia e depois a gente foi inserido, né? Foi apresentado a tecnologia e a gente aprendeu como usar a tecnologia para fazer mais facilmente as coisas que a gente já sabe. Qual é o grande desafio dessa geração? É que essa geração, por ter nascido imersa, né, na tecnologia, por ser essa geração, os nativos digitais, que a gente costuma chamar, elas não tiveram a oportunidade, muitas vezes, de fazer coisas que a gente fazia sem o uso da tecnologia. Não tem um comparativo. Exatamente. Então, eu acho que, obviamente, elas sabem lidar muito melhor com as ferramentas, mas quando você se depara com situações em que você não tem a ferramenta e que você precisa saber resolver sem o uso da ferramenta, isso se torna um pouco mais complexo e um pouco mais difícil de ser feito, né? E agora mais ainda, porque a gente tem a inteligência artificial, né? Então, eu, por exemplo, sou professor de disciplinas introdutórias de programação. Na nossa época, não sei se você se lembra, eram disciplinas pesadas e densas em que você tinha... Eu lembro. Se lembra bem, né? Lembro muito bem, né? Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu peguei uma prova e eu olhei assim e falei 0. Eu falei, cara, 0? E eu preenchi toda a prova, né? Eu falei, não é possível que alguém faça toda a prova e ganhe 0, né? E eu fui à sala lá conversar com o professor Fábio. Aí esperei meu momento, né? Cheio de argumentos. Falei aqui, ó, tá aí, ó. Preenchi do início ao fim, respondi. Tá. Falei, lê pra mim o enunciado. Eu li. Tá fazendo isso? Eu falei, não tá, mas tá. Ele falou, lê o enunciado. Aí eu li, tá fazendo isso? Eu falei, tá bom, obrigado, senhor. Era o meu 0. Eu consenti aquele 0 lá. Exatamente. Mas assim, de uma forma ou de outra, o exercício feito sem o suporte da tecnologia, porque você tinha que pensar sozinho, você tinha que raciocinar, muitas vezes você se reunia em grupos, né? De estudo, às vezes na biblioteca ou numa sala de estudo dentro da própria universidade. Hoje em dia, os alunos se reúnem em grupos virtuais, em canais como o Discord, né? Por meeting, né? Então você não tem mais, por exemplo, aquele contato tão pessoal, né? Que havia. Isso faz diferença, né, cara? Isso faz diferença, com certeza, na formação da juventude de hoje, né? A gente tenta estimular, a gente tenta mostrar a importância desses momentos, né?
presenciais e de contato mais humano, né? Uhum. Mas hoje em dia a interação é praticamente feita toda por máquinas. Meus filhos, por exemplo, o meu filho joga com os coleguinhas dele online. Então ele fica em casa jogando online com um grupo de amigos. A gente, na nossa época, o que a gente fazia? A gente saía para jogar bola, É, na rua, na rua. né? E você tinha um contato. Então, assim, isso é uma pena, né, que está se perdendo em razão da tecnologia, da popularização, né, da tecnologia de forma geral. Mas a gente tenta, né, dentro desse processo de educação, tentar estimular um pouquinho mais isso. Hoje você vê, assim, às vezes a pessoa, cara, já é bem comum, acho que até pra gente isso é comum. Tá conversando aqui, não, eu vou dar uma buscadinha ali no chat GPT, no DeepSeek, no Google, vou dar uma googleada, né? É comum isso, né? E Sim, antigamente não, antigamente você tinha que falar, cara, deixa eu falar com o tal, deixa eu ver se o tal deixa sabe eu ir ler isso. uma Deixa eu enciclopédia. ler isso, enciclopédia, A cara. Barça. A Barça, deixa eu ler. Vou lá na Barça ali, É, né? Ah, na exatamente. estante Hoje é da no Barça. Google, no chat É, GPT. Antigamente era e às vezes enciclopédia. nem tão preciso assim, né? Exatamente, porque hoje em dia você não tinha, por exemplo, quando você ia editar uma enciclopédia, isso passava por uma série de revisões, de revisores, né? Uhum, Então era uma informação fidedigna, né? Era uhum, uma informação de muita qualidade, precisa. uhum. Hoje em dia, até isso é importante a gente formar nos nossos estudantes. O senso crítico que está se perdendo, porque é o que eu leio nas redes sociais, é o que eu leio na internet, É. e o que muitas vezes não passa pelo crivo, né, de revisores, de pessoas que leem e que avaliam, que analisam. Então, cada pessoa, cada ser humano hoje tem que ter um senso crítico muito aguçado, né? Você falou um negócio interessante. Esse dia eu estava numa conversa, numa roda de conversa, e a gente entrou num debate. E aí eu falei assim, será que é tal coisa? E ficou aquilo no ar, eu não tinha certeza que era. A pessoa que estava do lado, que é um nativo, né, nativo digital, ele pegou e foi numa rede social, eu nunca tinha visto aquilo. Ele nem foi no Google, ele foi numa rede social e pesquisou. E aí ele assistiu um vídeo de um influenciador. Aí falou, não, é isso mesmo. É, Aí eu falei, para cara, você ver, né? né? Então eu falei, poxa, ele pegou uma informação de um cara que gravou um vídeo e postou. Se o cara falou a verdade, se não falou, tal, e ele já veio com aquela afirmação, não, é isso mesmo. Então, ou seja, é diferente, né, cara? Acho que isso que você comentou, aquele processo de eu perguntar para Maurício, ô, Maurício, você conhece bicicleta? Cara, bicicleta, cara, se não me engano, tem de duas rodas, hein? Aí vai fomentando eu pensar, vai fomentando eu desenhar na É, cabeça e eu procurar um arquivo e ler um livro, né? É diferente, né? é por isso que eu te falei, nós que vivemos esse processo todo de transição, a gente sabe como fazer as coisas sem. E a gente usa a tecnologia ou para aumentar um pouco o nosso potencial, né? Ou às Uhum. vezes para ter acesso a alguma informação que muitas vezes a gente não tem no dia a dia. Como Uhum. por exemplo, sei lá, dar um nó de gravata. Você vai no YouTube, você tem vídeos fantásticos, né? De como E dar nó de rapidão, gravata. né? E rapidão você aprende, né? Uhum. Mas isso a gente precisa ter uma certa vivência, né, na parte digital. A gente precisa, hoje em dia se fala muito em letramento digital, né? Não é Letramento mais digital. alfabetização Aham. digital, não é mais inclusão digital, é letramento digital. E Uhum. por que letramento? Porque o letramento está muito associado à sua capacidade de comunicação e de interação com a tecnologia, né? Não apenas o uso. Você tem que saber, além de saber usar, você tem que saber interagir, você tem que saber se comunicar e você tem que saber como utilizar da forma correta, né? Uhum. Então o letramento ele vai além da alfabetização digital, né? O letramento digital ele de fato te coloca diante da tecnologia, mas você totalmente preparado nesse processo de interação. Então a gente tem que ter um foco é muito importante que a gente tenha um foco grande nisso hoje na formação da juventude, né, dos nossos Uhum. futuros profissionais aí. Tá. Por exemplo, esse dia eu estava vendo uma lista de cursos de uma outra universidade. Eu vi lá tanto curso da área de tecnologia, cara. Aí tem análise e desenvolvimento de software, programa, lá, 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 lá. Era um cataral, né? E assim, na nossa época, né? Naquele tempo, era análise de sistema e ciência da computação.
Aqui que é o analista de sistema, sucintamente. É o cara que vai analisar e vai projetar e vai coordenar os programadores. O que é o cientista? O cientista vai, talvez, um pouco mais para pesquisa e hardware, né? Isso. Aí era uma decisão um pouco mais, entre aspas, simples, 50 por 50. Não quero mexer com ciência, eu quero... Foi mais ou menos o que eu pensei, né? Não quero mexer com ciência. As pessoas, elas ainda têm dificuldade de entender a diferença, né, entre os cursos. Antigamente, na verdade, assim, a gente só tinha, em Mato Grosso, a gente tinha esses dois cursos, ciência, computação e análise de sistemas, que mais tarde veio se chamar sistemas de informação, porque o termo análise de sistemas estava muito relacionado apenas a uma etapa do processo de desenvolvimento de software. Então, você não poderia ter um curso que se chamasse simplesmente análise de sistemas, porque ele ia além. Né? Você fazia todo o processo de desenvolvimento de software, não apenas a análise. Né? Então, o curso foi... E tudo isso, todo esse processo de atualização de nomenclaturas, de atualização de perfis, ele é capitaneado no nosso país pela Sociedade Brasileira de Computação. A SBC tenta estabelecer diretrizes e orientar as instituições de ensino superior a criarem os seus cursos com nomenclaturas e perfis orientados, né, restritos. Essa era uma das dúvidas. Existe um padrão? Existe um padrão e como eu te falei, estabelecido e coordenado pela Sociedade Brasileira de Computação. Só que o que acontece? À medida que o mundo vai crescendo e se transformando, demandas surgem, né? Então, por exemplo, tem profissões que existiam e que hoje não existem mais. Existem profissões que não existiam e que passaram a existir a partir de agora. Né? Por exemplo, onde é que você encontra hoje um datilógrafo? Né? Antigamente, a datilografia era uma técnica né, muito exigida no mercado. Eu vou fazer uma aspas aqui, um parênteses, para você aí que não sabe o que é datilografia. Sabe o teclado do seu notebook? Aquele teclado esse que é reto? Ele nem sempre foi assim, sabe? Era uma escadinha assim. Aí tinha ali assim, você tinha que ir para uma aula e colocar A, S, D, F, G, exatamente. Espaço, né? J, você tinha a impressora junto com o teclado. A impressora. A impressora era junto com o teclado. Conforme você ia digitando, ia uma pecinha batendo assim as letras e colocando no papel que você estava escrevendo. E você imprimia letra por letra. Cada digitação. Exatamente. Então isso era uma máquina de datilografia, você tinha que fazer um curso para isso daí, sabe? E aí no final você tinha que fazer uma prova, saber colocar o abecedário em tantos segundos. Isso. E era um profissional muito demandado, né? Era um profissional muito demandado, cara. Eu escutei muito assim, ó, se você não tiver datilografia, era assim, né? Se você não tiver datilografia, você não vai conseguir um emprego. Era bem interessante. E veja, é uma profissão que simplesmente desapareceu. Aí agora vamos para o mundo de hoje. Por exemplo, engenharia de prompt. O cara saber escrever um prompt para o ChatGPT hoje é profissão. Então, o engenheiro de prompt hoje tem empresas contratando engenheiros de prompt. Então, para você ver como o mundo vai se transformando. Então, essa parte de nomenclaturas de cursos e de perfis, ela também vai se transformando. A gente, por exemplo, recentemente surgiu e a gente criou também na UFMS o curso de bacharelado em engenharia de software, que não era. Antigamente existiam basicamente 4 cursos da área: ciência da computação, sistemas de informação, que era o antigo análise de sistema, licenciatura em computação e engenharia de computação. Eram esses 4. Hoje em dia você já tem engenharia de software e agora bacharelado em inteligência artificial, que é um novo curso de bacharelado que está surgindo. E algumas universidades agora também estão criando curso de bacharelado em jogos digitais. Né? São cursos de 4 anos que trabalham exclusivamente com jogos. E tem os cursos de tecnologia, que são cursos superiores também, mas que ao invés de formar bacharelados ou licenciados, eles formam tecnólogos. Mas são graduações como todas as outras, só que cursos com menor duração e mais focado na técnica. Tá. E a criação desse curso, ele vem de lá para cá ou daqui para lá? Por exemplo, assim, eu estou da universidade, da faculdade, e falo, poxa, engenheiro de prompt. A gente precisa de um engenheiro de prompt, né? Isso é uma demanda. Sai daqui para lá, sai de lá para cá, a SBC. Às vezes não dá para você criar cursos por conta de ocupações
específicas de mercado, né? Por exemplo, a gente cria às vezes um curso que te dá a possibilidade de você ter uma formação mais abrangente. Dentro dessa formação, você pode atuar como engenheiro de prompt. Tá, não, mas eu te digo assim, a ideia de se criar esse curso, de fazer a grade, de começar a ofertar, ela sai da universidade para a SBC, né? Isso, ou sai da SBC para a universidade, ou existe uma reunião que fala, não, pessoal, isso é uma demanda atual? Não, na verdade, não é a SBC que determina o que a universidade vai fazer, né? A Sociedade Brasileira de Computação, ela estabelece diretrizes. Então, ela diz assim, olha, universidades, se vocês quiserem criar um curso de inteligência artificial, aqui tem, por exemplo, uma proposta de estrutura curricular. Então, a SBC, ela propõe e ela orienta, ela apresenta diretrizes, mas a universidade tem autonomia. Quando um curso novo é criado, isso exige um processo de observação da dinâmica da sociedade, né? A Universidade Federal, assim como todas as outras instituições de ensino superior, ela observa o que é que está acontecendo na sociedade e, a partir disso, ela fala, puxa, a nossa sociedade vai precisar de profissionais com essa formação. Então, podemos oferecer um curso nesse perfil, por exemplo, um curso de IA? Podemos. Tá, mas como é que a gente vai estruturar esse curso? Vamos olhar o que a SBC diz da estruturação. Então, a gente se orienta por meio de documentos, tanto da Sociedade Brasileira de Computação, quanto do Ministério da Educação. O MEC também orienta. Mas a universidade tem autonomia. A universidade tem autonomia. Mas, obviamente, a gente não vai criar nada fora do padrão ou fora do contexto estabelecido. Então, a gente tenta seguir diretrizes, orientações para que o curso, de fato, se sustente. A gente não pode abrir um curso que dure apenas 2, 3 anos. A gente tem que abrir um curso, né, que tenha... igual ciência da computação, que já vai fazer 40 anos o curso, né? E ainda hoje é um dos cursos mais procurados da universidade, exatamente por conta da possibilidade de oportunidades, né, de carreira. Né? Só para você ter uma ideia, a UFG, Federal de Goiás, foi a primeira universidade a abrir o curso de bacharelado em inteligência artificial no Brasil. E o curso lá de bacharelado em IA é mais concorrido que medicina. Eita. Então, isso para você ver como esse tema está atraindo a juventude. E você vê que isso é algo que há 20 anos atrás a gente não pensaria nunca nisso, né? Jamais, né? Deixará de ser mais concorrido medicina por um curso de tecnologia. Tá louco. Exatamente. E só não é mais ainda porque as pessoas ainda têm uma visão de que a área, a computação e a tecnologia é muito difícil. Isso vai ser muito difícil. É, coisa de nerd. O cara tem que ser muito inteligente. E hoje, com as políticas públicas de inserção da computação na educação básica, né, para a gente conseguir orientar mais até as nossas crianças, desde a educação infantil, no uso, no letramento digital, a nossa intenção é desmistificar a computação. As pessoas têm que olhar para a computação de uma forma e falar assim, puxa, eu preciso disso, né? É como tá no meu dia a dia isso, não tem como escapar disso. Dia a dia, exatamente. E não precisa, tá, pessoal? Não precisa ser nerd, não. O exemplo sou eu sou da área de tecnologia. Eu não preciso ser inteligente, tá? Exatamente. Sobrevivi. Um exemplo sou eu também, que também entrei na computação e fui estudando, fui criando gosto. O que é importante, na verdade, Roger, é você gostar do que você faz. Se você gosta do que você faz, você vai fazer bem. Porque isso te traz satisfação. Sim. Né? Só que assim, é bem importante isso, gostar do que se faz, só que eu gosto muito de uma frase. As pessoas às vezes confundem gostar do que faz com só fazer o que gosta. Isso. E não existe nenhuma profissão, cara, que você não tenha que fazer algo que você não gosta. Não existe. Muito bem lembrado. Isso é fato. Só para você ter uma ideia, a gente passa 12 anos da nossa vida estudando uma série de conceitos. Alguns que a gente gosta, outros que não, né? Por exemplo, a gente estuda história, geografia, ciências, matemática, português, literatura. Não é verdade? E quando a gente entra na universidade, a gente acaba se concentrando numa determinada área. Só que aquilo fez parte da tua base. Apesar de você não ter... Acho que volta um pouquinho do que a gente falou algum tempo agora mesmo, de as pessoas não se conversarem, estarem muito pontiagudas no que estão fazendo, no que estão pensando, né? É para isso que serve a base. Você tem que ter uma base de conhecimento. Claro. E a gente trabalha muito com analogias no nosso dia a dia. As pessoas não percebem isso.
Mas o nosso subconsciente trabalha muito com analogia. Se você sabe como é que abre uma porta de casa, se você vê algo semelhante em outro local, você vai ter essa linha de raciocínio de tentar fazer igual. E as Exatamente. pessoas estão muito pontiagudas, achando que ela tem que fazer aquilo e ponto final. E outra, Né? você precisa estudar, por exemplo. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma viagem de férias com os meus filhos. Poxa, como é interessante eles conhecerem a geografia do nosso país, saber em que cidade eles estão, a história do lugar, né? Isso é A importante. formação humana. Como é importante eles saberem se comunicar, ler e escrever. É, Tá aí a língua portuguesa. Como é importante eles saberem, por exemplo, como preservar a natureza ou a importância de você atuar numa e ela interação está com a em natureza. conjunto com a Tá aí gente, as né? ciências, né, da natureza. Então, quer dizer, todo o conhecimento que a gente tem é importante. A grande questão é o que você falou. Nem sempre a gente gosta de conhecer, mas a gente precisa, Precisa, né? né? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, até quando a gente entra num curso de computação, a gente estuda muitas vezes disciplinas que são bem densas, bem pesadas, como cálculo, geometria analítica, né? Que a gente fala assim, poxa, nossa, isso não é computação, mas é. Na verdade, é uma base que você precisa. Geometria analítica você precisa para entender, por exemplo, como modelar algo em 3D, né? A computação, os modelos. Hoje em dia a gente fala em impressão 3D, né? Então você saber as medidas, saber avaliar se uma estrutura é sólida ou não, né? Cálculo, né? A importância de você ter sistemas de controle que usam conceitos matemáticos. Cálculo é muito importante, Maurício. Mas eu não gosto. Veja, né? É exatamente muito isso. importante. É exatamente isso. Não, falando sério, o cálculo é muito importante, cara. Ele traz linha de raciocínio lógico, ele traz. Te esforça a tentar resolver um problema que hoje a gente vê Isso. que as pessoas não estão muito preocupadas com isso porque estão pegando muitas coisas prontas. Prontas. Né? E eu uma vez assisti uma palestra em que o professor falou isso para quem. Olha, quem é da computação, cuidado. É importante que vocês deem importância, que vocês considerem a relevância da formação de base matemática. Por quê? Porque um matemático, hoje em dia, ele aprende a programar em 2 semanas. Mas um programador, um cara da computação, não aprende matemática em 2 semanas. Então, como é importante você dar ênfase, né? Colocar foco nesses conceitos que a gente às vezes fala, são conceitos periféricos, mas são muito importantes. Você saber se comunicar hoje, Roger, você saber ler e interpretar um texto é fundamental para um profissional de TI. Como é que você vai resolver um problema se você não entendeu o problema? Então, antes de você resolver certo o problema, é importante que você resolva o problema certo. Mas para você saber qual é o problema, você precisa compreender o problema. Para você fazer a solução para aquele problema. Né? Dizem que entender o problema já faz parte da solução. Exatamente. Né? Entender meio bem caminho andado. Meio caminho andado. E com esse leque de opções aí, como eu disse, há tempos, não muito tempo atrás, eram 2, 3. Com esse leque, você acha que não... talvez seja minha visão, né? Mas você acha que não deixa a pessoa com uma quantidade muito grande de oportunidades, não traz mais indecisão? Eu acho que sempre foi assim, né? Eu me lembro ainda da época em que eu fui escolher o meu curso. Já tinham várias opções, né? A gente já tinha muitos cursos, a gente só não tinha tanto acesso. Hoje a gente tem uma diversidade de áreas e muito acesso, né? Então, o que eu recomendo, né, a todo jovem que está aí no seu ensino médio, se preparando? Leia sobre os cursos, né? Ainda existem documentos, ainda existem fontes que são extremamente confiáveis com informações, né, precisas dos cursos. Visitem as universidades, conversem com os professores. A Universidade Federal, por exemplo, ela tem uma ação chamada Vem para o FMS, onde a gente vai apresentar os cursos nas escolas de educação básica do nosso estado, né? Então, são ações onde a gente leva um pouco do que é cada curso e da diferença entre eles para a juventude, para que ela consiga
né, compreender e olhar a diferença, escolher de forma mais precisa o que É ela quer fazer. possível uma instituição particular solicitar uma visita de vocês? Sim, É? sim, as escolas particulares, as escolas públicas, Uhum. né? E a gente vai e a gente apresenta, fala dos cursos. Às vezes a gente leva até experimentos que a gente desenvolve dentro da universidade para mostrar para as crianças. Por exemplo, eu quero apresentar o curso de computação ou de engenharia de computação. Eu levo lá um robozinho programado, montado, e a gente fala, ó, isso aqui, o que é isso aqui, como é que isso aqui passou a funcionar. Então a criança vê aquilo, né? E ela se encanta, ela começa a se perguntar, puxa, como é que eu vou fazer isso? Eu quero aprender sobre isso, né? Então isso é muito legal. Top. Agora uma dúvida pertinente, Amaury. Eu também ministrei aula eu ministro curso, treinamentos também, palestras, mas eu ministrei aula também por uns 5 anos. Fui professor, fiz o cronograma, programação de aula, tal. Você crê que um ambiente sem ou com pouca tecnologia, o quão era trabalhoso lapidar um aluno, que o aluno ele entrava totalmente, como você falou, eu e você não sabíamos que tinha pós-graduação. Então a gente entrava totalmente apto a ser lapidado. Qualquer informação que desse pra gente já estava sendo lapidado. Ó, tem pós-graduação, já estava sendo lapidado. Hoje não, cara. Hoje o professor, ele não. Ele passou a não ser mais a cara que leva a informação que você entra lá e fala, pô, tá professor, cara, vamos ver o que ele vai falar. Olha que top que ele falou. Olha que... Hoje não, hoje o cara tem acesso à informação desde criança. Exatamente. Ele já chega lá, ele já vê o professor, ele tem que ter algo a mais. Não é muito fácil isso. Não é, Roger. E assim, existem teorias, né? Da aprendizagem, e diversas teorias da aprendizagem. Eu, como trabalho com educação e computação, eu acabei entrando um pouquinho nesse mundo da educação, né? Então, existe um teórico, né, chamado Vygotsky, que ele pressupõe que o professor tem que ser um mediador no processo de aprendizagem, né? Uhum. Então, hoje em dia, eu considero muito mais o papel do professor como um criador de oportunidades de aprendizagem. O professor continua sendo um guia, mas ele não é detentor de toda a informação, nunca foi, e hoje isso está cada vez mais evidente por conta do acesso, né, da facilidade de acesso a qualquer tipo de informação que a gente tem. Então o professor hoje, ele está mais do que evidente que ele não é o ser supremo de sabedoria e que detém toda a informação e todo o conhecimento, e que ele é o transmissor de todo o conhecimento. Ele é a porta de acesso para a formação do aluno. Não. A porta de acesso hoje para a formação do aluno tem milhares de portas de acesso. Milhares. Né? E uma diferente da outra. Então, o que o professor tem que fazer hoje? E aí a gente volta naquele assunto lá, o professor é doutor, né? O que o professor tem que fazer? Criar projetos, criar ações, atividades, promover engajamento, pensar em métodos e estratégias diferentes para que o estudante, do seu modo e da sua forma, aprenda. Né? E isso está cada vez mais evidente na nossa sociedade. Né? Você tem que hoje tratar o aluno de acordo com o potencial que ele tem, da forma como ele aprende. E cada um aprende diferente do outro. Tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de assistir um vídeo, tem gente que gosta de participar de projetos e se engaja. E muitas vezes esses alunos, eles não são não possuem as melhores notas, né? Não são aqueles que a gente chama de CDFs, né? Os caras detentores de conhecimento, assim, que aprendem muito facilmente. Mas eles se empenham, se esforçam. E nesse processo, Roger, você forma lideranças. Por quê? Porque o cara vai te ajudar na organização de um evento. E ele tem um grupo de alunos que precisa organizar e liderar. Então ele vai formar isso aí. Forma a expressão oral escrita, por quê? Você precisa construir uma página para divulgar o seu projeto, precisa desenvolver uma logo, a gente estava falando sobre isso, é processo criativo, né? Então, o aluno, o professor hoje, ele tem que saber criar oportunidades de aprendizagem, e o estudante tem que compreender que o professor hoje é o guia. Se ele está com dúvida de por onde ele caminha, busca o professor. Mas hoje, se ele está com dúvida num determinado conteúdo, ele não necessariamente precisa do professor. Ele consegue ter acesso a esse conteúdo hoje com os recursos tecnológicos que estão disponíveis para toda a sociedade.
Ensinar a usar as ferramentas bem utilizadas. Exatamente. E criar, acima de tudo, criar oportunidades que engajem os estudantes. Então, você estava falando assim, a gente está com toda a tecnologia, mas existem métodos, por exemplo, como a computação desplugada, que é um método de ensino. Ao invés de utilizar um computador, eu vou ensinar uma criança ou um jovem a programar sem o uso do computador. Alguém fala, puxa, mas como eu faço isso, né? Sem o uso de tecnologia? Como é que eu ensino alguém a programar? Você pode criar pequenas peças, por exemplo, com EVA, onde você tem que alinhar essas peças numa determinada sequência e alguém pode simular um robozinho que segue aquelas peças de acordo com a cor ou com a forma. Tal cor vira para a Então direita, tal cor vira para a exatamente. esquerda. Então você consegue usar recursos não tecnológicos para ensinar, por exemplo, o pensamento computacional, o raciocínio algorítmico. Né? Já pega um raciocínio para quando estiver diante de um software para programar, vai entender a linha de raciocínio dele. Exatamente. Então, ainda que as escolas muitas vezes não tenham acesso aos recursos, existem métodos, existem estratégias para que você consiga ensinar a computação. Cara, isso daí é legal, hein, cara? Sabe por quê? Porque é comum não ter os recursos e talvez as pessoas se limitarem por isso. Exatamente. Ah, mas eu não tenho recurso tecnológico aqui para ensinar tal coisa. Não precisa necessariamente esse recurso. Como é o algoritmo, né? Que acho que a primeira vez que eu ouvi falar em algoritmo e foram me passar uma aula de algoritmo, falaram de trocar o pneu. Né? Fazer um bolo. Fazer um bolo, né? Quais são os procedimentos para se fazer um bolo? Quais são os procedimentos para se trocar um pneu? Organize esses procedimentos e tal. Isso. Faz parte da programação, totalmente da linha de raciocínio lógico da programação. Exatamente. Né? E hoje em dia, Roger, as oportunidades de formação, né, algorítmica estão presentes aí em uma série de oportunidades, como eu falei para você. Né? Por exemplo, eu organizo aqui no estado de Mato Grosso do Sul a Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR. E a semana passada, nós tivemos mais de 400 estudantes aí competindo pela vaga para representar o estado de Mato Grosso do Sul na etapa nacional em Vitória do Espírito Santo. Cara. Mais de 400 alunos, porque foram 130 equipes inscritas no estado. Eita. Cada equipe tem 4 alunos e um professor responsável, né? Então, ela aconteceu no Moreninho. E o que os alunos têm que fazer? Programar um robô que simula uma operação de resgate. E o robô tem que desviar de obstáculos, seguir uma linha, identificar vítimas que são representadas por bolinhas de isopor, resgatar essas vítimas, né? E tudo isso envolve o quê? Algoritmos e programação. Então, é uma brincadeira, uma simulação em que as crianças se envolvem resolvendo um problema que simula algo que é real, o resgate de vítimas, né, numa situação de desastre, e que vai estimulando, né, elas trabalham em equipes, você tem o programador, você tem o cara que monta o robô, você tem o cara que bola a estratégia. Isso é fantástico, né, cara? E a criança se envolve, né, cara? A criança se envolve. A criança, quando você explica a linha de raciocínio lógico para ela se envolve mesmo, ela gosta, né, cara? A gente tem uma etapa que são as entrevistas com as equipes, tem equipe que faz diário de bordo, vai registrando a evolução do robô, as ideias que elas estão tendo, a expressão escrita, né? E durante a entrevista, a expressão oral. Então, veja, é uma série de habilidades, é uma série de competências que você trabalha em oportunidades como essa. E precisa de professores lá organizando, criando oportunidades, estimulando. Os professores estão lá com as equipes. Então, veja, hoje, um professor ele tem que ir além da sala de aula. Ele não é mais restrito à sala de aula. Os professores que se restringem às salas de aula, eles podem facilmente ser substituídos por ChatGPT, e por robôs, o professor não pode mais se limitar à sala de aula. Ele tem que ter aquele processo que expande a mente do aluno. E não necessariamente ele precisa ter amplo domínio e conhecimento sobre a matéria que ele vai explicar. Obviamente ele precisa conhecer, tá? Isso é fato, é base, né? Mas, acima de tudo, o professor precisa saber como encontrar caminhos para que ele possa criar desafios para os estudantes e os estudantes, ao serem desafiados, se desenvolverem como profissionais e como pessoas. Top. Olha aí, ó. Duas situações muito interessantes. A primeira é que não é necessário ter os componentes tecnológicos para se ensinar programação, para estimular esse gosto pela programação. É possível fazer na sua escola, na sua comunidade, algo que não necessite especificamente das tecnologias. E a segunda é que o professor tem que estar além da sala de aula, né? Acho que eu não digo só o professor, tá?
o profissional que ele se resume ali facilmente em uma teoria, ele facilmente pode ser substituído pelo chat GPT. Já foi, eu acho até. O aluno também, você falou bem, não é só o professor. O aluno também, ele tem que deixar de enxergar a sala de aula como a fonte de conhecimento dele. Não é mais. Né? O aluno, sem querer, ele sabe disso. Mas ele ainda não se deu conta de que a maior parte do desenvolvimento dele se dá fora da sala de aula e não dentro. Tá, eu vou fazer uma pergunta agora do oposto do curso que eu fiz agora mesmo, a criação de um curso. E a extinção de um curso? O que está relacionado para a extinção? Por exemplo, eu creio que tenha profissões já. Eu não vou falar o nome da profissão aqui para não ficar muito direto. Mas eu tenho profissão que eu tenho uma empresa, depende de um tipo profissional, que eu acho que ele só pega o que eu mando e passa para frente. Ele já pode ser substituído há anos já. Como que se faz para extinguir isso? Em que momento fala assim, não, essa profissão ela não serve mais? Eu acho que uma profissão, para ela ser extinta de fato... Um curso, né? É um curso... É mais difícil. O que o curso precisa ficar atento, e isso é fundamental, isso acontece muito na computação, né? Na sua diversificação. É como acontece, por exemplo, com as empresas, tá? Vamos pegar aqui empresas que a gente conhece, a Kodak, por exemplo. A Kodak inventou a câmera digital. Mas ela engavetou a câmera digital porque o modelo de negócio dela, todo o processo de lucro, era baseado naqueles papéis para impressão de fotos. E ela não quis se transformar. Tempos depois, caiu a patente da câmera digital. Isso se popularizou. A Kodak simplesmente acabou, porque não quis se transformar, não quis mudar. Acompanhar as tendências, acompanhar Você deve ser da época, por exemplo, eu ainda me lembro quando eu ia buscar fita cassete para assistir filme no fim de semana. A gente tinha as locadoras. Não é da minha época, eu não sei o que é isso. Eu assisto na TV, a minha TV eu assisto lá. Streaming? Então, aí lá eu procuro. Netflix. Isso, né? Eu procuro lá o vídeo que eu quero e pronto, filme, sério, entendeu? Antigamente a gente tinha aqueles aparelhinhos antigos, né? Que a gente tinha que inserir uma fita. E detalhe, se você não devolvesse a fita rebobinada, você pagava multa, né? Hoje em dia, você assiste quantas vezes você quiser o filme, pagando uma assinatura mensal com streaming, né? E a gente teve empresas também que não quiseram mudar o seu modelo de negócio e foram extintas exatamente por conta do streaming, as próprias locadoras, né? De vídeo, né? Locadoras de vídeo, fita cassete, depois veio o DVD, mas hoje em dia a gente não tem mais isso porque ninguém vai. Todo mundo na sua casa joga. Aí as locadoras, para diversificar o negócio, começaram a alocar fitas de videogame. Hoje em dia você joga online. Então, quer dizer... No celular você joga. Exatamente. Então vejam, são negócios, né? E eu considero, fazendo aí uma analogia, a mesma coisa para os cursos, né? Os cursos que não se atualizam, os cursos que não enxergam as mudanças sociais e até os impactos dessas mudanças na formação daquele profissional, eles estão fadados a serem em algum momento extintos. Né? Por quê? Porque a tecnologia hoje vai sendo inserida. Então, como eu posso utilizar a tecnologia nesse processo de trabalho? Né? Eu acho que isso acaba sendo algo que é interessante. Porque o profissional que vai sair daquele curso, ele vai trabalhar com tecnologia, não tem jeito. Né? Então, o curso tem que ir se adaptando para as tecnologias que ele vai trabalhando, né? Exatamente. Quer ver? Vamos pegar uma área que é bastante impactada pelo uso da tecnologia, que é uma área que hoje em dia se discute muito, a área do direito. Né? A gente ainda não tem leis consolidadas relacionadas ao uso ético, né, da tecnologia. A gente ainda precisa trabalhar muito nisso. Então, existe um nicho de trabalho aí, né, para os advogados, né, para quem se forma, para os juízes, né, que é o direito digital. Né? A gente tem muita coisa para fazer nisso. Mas eu não posso mais ficar trabalhando da mesma forma, por exemplo, o próprio curso de computação. Você, quando nós fizemos computação, a gente trabalhava uma única linguagem de programação, C. Às vezes surgia lá no meio um Java,
né? Um Pascal Object lá em Delphi na época. Mas hoje em dia você começa em Python, vai para Java, tem JavaScript, tem PHP, tem... É muita coisa. Se você imaginar que naquela época você falasse para alguém que queria aprender outras, você fala, para quê? Exatamente. Não teria muito sentido, exatamente. Né? Você já... Por isso que tem que ir. Então, a gente precisa estar preparado para isso e a universidade, principalmente quem está na coordenação desses cursos, precisa estar atento. Tá. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que essa pergunta ela precisa ser feita para alguém que está há muitos anos na docência e no ensino. O quanto você acredita, Maurício, isso é bem pessoal, tá? Isso, ó. Quanto você acredita que é possível lapidar uma pessoa assim, na hora que ela entra na faculdade, na universidade, e o quanto você acredita, eu digo lapidar na questão de ensino, você como professor, o quanto você acredita que hoje está entrando, entre aspas, pronto o aluno, porque a gente, como a gente já falou aqui na nossa conversa, ao longo, repetimos várias vezes, os recursos estão aí. Eu sempre adotei um método de estudar sozinho. Eu nunca fui para a aula para ver o que eu teria que ver. Certo. Eu sempre estudei antes. Então, uma pessoa que, se ela resolver estudar sozinha, hoje com os recursos, ela consegue aprender o que ela tem que aprender. Isso é fato. Não só hoje. Isso é de tempos. Hoje já tem muito mais opções. Então, tendo mais opções, o quanto a pessoa é lapidável no seu ponto de vista e como ela está chegando hoje. Entendeu? Eu acho que você parcialmente já começou a responder quando você falou do interesse pessoal, né? Da pessoa querer aprender. Eu acho que a gente não muda ninguém que não esteja disposto a ser modificado, sabe? Então, eu acho que nós todos somos frutos das nossas relações, somos frutos das coisas que a gente lê, que a gente vive, do meio em que a gente vive, principalmente, né? As nossas amizades nos influenciam, as nossas relações nos influenciam, o que a gente tem nos influencia, as oportunidades que a gente tem alguma influência, né? Então isso, por exemplo, meus filhos têm uma vontade imensa de ganhar o mundo, mas por quê? Porque eu tive a oportunidade e a possibilidade de viajar muito com eles, né? Então, quando a gente consegue levar os nossos filhos em viagens, ainda que sejam de férias, né, ou de trabalho, como muitas vezes eu também levei, né, eles começam a enxergar a possibilidade de um mundo menor. Puxa, eu viajei tanto, então o meu mundo não é esse aqui, é maior. Então, é diferente das vezes de parte da população que muitas vezes não tem oportunidade de sair nunca da cidade em que ela vive, né? Ela acaba tendo uma visão mais restrita. Então, eu acho que faz uma diferença. Faz uma violenta, diferença cara. muito grande. Né? Então, Roger, eu acredito assim que o quanto é possível lapidar, você usou o termo lapidar, mas eu diria assim, o quanto é possível transformar né, um aluno, um estudante no caso, né, no contexto da universidade. Eu vou responder para você que é o tanto quanto ele queira. Nós, né? Às vezes a gente tem lá, somos casados e nossa esposa, vamos em tal lugar e a gente não tá afim de ir. Poxa, você já cria um certo bloqueio. E quando você vai nesse lugar, se você realmente não vê nada que te atraia, você passa o tempo inteiro mal-humorado, né? Agora, quando de repente você chega lá e olha e fala, poxa, isso é legal, tal, você se torna uma pessoa e você fala, pô, que bom que eu vim, não é isso? Então eu acho que o primeiro ponto é você estar de mente e coração aberto. Você vai fazer, por isso que eu falo a importância da gente fazer o que gosta, né? E nem sempre a gente vai fazer o que gosta. Só o que gosta. Mas como é importante a gente fazer o que gosta, porque às vezes a gente faz o que não gosta, mas no processo a gente encontra algo que a gente gosta e aquilo nos motiva. Né? Então eu acho que o quanto a gente consegue transformar um estudante é o tanto quanto ele queira, tanto quanto ele está aberto a ser transformado, porque a pessoa que de fato está aberta a ser transformada, ela vai se engajar mais, ela vai se envolver mais, ela vai procurar mais o professor para ver que ideias, que oportunidades, que projetos ele tem, né? E aquilo é que vai transformá-la. Então a transformação não parte de fora para dentro. Ela parte de dentro para fora. Né? Instrução e educação
são conceitos diferentes. Uhum. Se eu vou instruir alguém, eu vou passar para essa pessoa um conjunto de informações técnicas e ela vai ter que treinar e praticar. Isso é instrução. Entendi. É de fora para dentro. Educação vem do latim, né, se não me engano, exducere, que se você traduzir para o português é extrair, tirar para fora. Então, educar alguém é você fazer com que a pessoa descubra o potencial que ela mesma tem. Então, educar, por isso que eu falo que é importante que o professor crie oportunidades, porque quando você cria oportunidades, coloca o aluno lá dentro, ele vai ser educado, mas não por conta do professor, mas por ele, porque ele vai começar a descobrir coisas que ele precisa fazer para resolver aquele desafio, aquele problema, e nesse processo ele se educa. Ele começa a extrair de dentro dele o potencial que está guardado lá e que sequer ele tinha consciência. Então, o processo de educação é muito da pessoa, né? Da pessoa que vai passar pelo processo. E é menos de quem vai estar lá à frente conduzindo esse processo. Sim. Eu digo assim que entendi sua linha de raciocínio e concordo com ela. Eu sempre digo assim que o melhor professor do mundo não transforma uma pessoa melhor se ela não quiser aprender. Exatamente. E o melhor aluno do mundo se transforma numa pessoa melhor, mesmo que ela tenha o pior professor do mundo. Exatamente. Né? Perfeito. É interessante. A gente falou, já estamos indo para uns finais da nossa entrevista. A conversa está muito boa. Muito boa. Tem muita coisa que era para ter falado aqui, mas não vai dar. Talvez fica para uma próxima, né? Quem sabe? Muitas coisas interessantes. Porque a gente vai animando, né? Exatamente. É interessante, é um assunto legal. Como você falou, né? Isso é uma reunião e aí a gente nem sabe o que é. Na sala de reunião é conversando, né? Às vezes nem fala muito do foco, mas nós falamos bastante do foco. A gente falou muito sobre isso, mas eu vou fazer a pergunta para você tentar sintetizar a resposta. Qual seria o desafio hoje? Eu creio que não seja o mesmo de tempos atrás. O desafio hoje de uma universidade quando tem um aluno. Agora já foi um pouco mais amplo. Tipo assim, qual que é o nosso desafio hoje? Isso é uma pergunta realmente bem difícil, né? Porque eu acho que hoje, o maior desafio da universidade talvez seja demonstrar a sua importância na transformação da juventude, né? Por quê? Porque hoje o estudante que chega na universidade, e às vezes ele nem vai, porque ele diz o seguinte: eu não preciso da universidade, eu consegui um trabalho aqui, estou trabalhando, não preciso nem estudar para isso, né? Estou executando lá e tá eu dando estou certo. ganhando aqui meus 5.000, fazendo um trabalhinho aqui, um bico. Eu nem passei pela universidade, aprendi aqui a programar nessa linguagem aqui, faço sites, faço portais. Bom, eu diria que esse é o processo mais difícil, né? Agora, a juventude ela precisa entender o seguinte, que se tem algo que ninguém vai tirar de você, é o seu conhecimento. Então, viveu a minha... Exatamente. falando isso. Então, assim, busque conhecimento. Mas eu não quero ir para a universidade. Tudo bem. Você não precisa, se você não quer. Como a gente já falou antes, né? Se você não quer, o que você vai fazer na universidade? Você não vai ser nunca transformado, porque você não queria estar ali. Agora, se você... Pode ser diplomado. Isso. Mas transformado não. Agora, se você está disposto a adquirir uma base de conhecimento sólida que te sustente durante o processo de transformação da sociedade, aí venha para a universidade. Então, o que a universidade, o que a juventude precisa saber e precisa compreender sobre a universidade? Que a universidade ela não vai te formar tecnicamente, ela vai te formar como ser humano. Além de você ter base conceitual e fundamento e técnica, você também vai aprender a lidar com aquele professor que é mais difícil, com aquele colega que é complicado, com aquele... Socialização. A socialização, né? E por isso é importante tentar fazer também cursos presenciais. Eu acho que o curso à distância tem o seu mérito, no sentido de que eu consigo ter uma abrangência maior,
Mas se você tem a possibilidade de vir para a universidade presencialmente, venha, viva a universidade, viva aquele ambiente, essa socialização, porque a base que a universidade te dá é tão sólida que pode vir IA, pode vir a inteligência artificial, pode vir uma outra transformação, pode vir os carros voadores, os carros autônomos. Você vai saber lidar com tudo isso, você vai saber conviver com tudo isso, e você vai ter base para fazer com que aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, seja útil para a sua sociedade ainda assim, né? Que é o objetivo, né? Então, a universidade, ela consolida o seu conhecimento, né? Então, eu acho que o grande desafio da universidade hoje é mostrar para a juventude, para a sociedade, que lá dentro a gente faz ciência, né? A gente faz inovação, a gente produz tecnologia, a gente desenvolve soluções, né? E tudo isso dentro de um processo formativo, dentro de um processo educacional. Então, a universidade, ela não é só uma instituição de pesquisa, ela é especificamente uma instituição de ensino, mas que forma pela pesquisa. O que te dá uma visão de uma capacidade de resolver. Se você é um professor pesquisador, você tem a possibilidade de desenvolver coisas novas para o seu trabalho. Se você é um advogado pesquisador, você tem a condição de desenvolver coisas melhores para o seu trabalho. Se você é um médico pesquisador, veja, qualquer profissão que você tenha, se você tem um perfil de pesquisador, você consegue se desenvolver ainda mais. Então, a universidade forma, além de tudo, além do profissional para atuar numa área específica, ela forma, acima de tudo, o pesquisador. Então, se você quer ter a educação científica, a educação tecnológica, a educação empreendedora, venha para a universidade, porque isso vai consolidar o que você já sabe. Ah, não, mas eu não quero. Tudo bem, você vai aplicar a sua técnica durante um período, mas essa técnica, ao se tornar ultrapassada, comum, ou surgir uma nova, você vai ter uma dificuldade muito maior de se adequar à novidade do que alguém que passou pela universidade. Interessante essa visão. Algo que você falou que eu acho muito interessante, que é gigantesco, é absurdo, até me assusto a quantidade de pessoas que querem serem diplomadas e não transformadas. Exatamente. Entendeu? A pessoa que entra na faculdade, às vezes paga e fala, cara, se te cobrar X pra você em um mês conseguir o diploma, você faz? O cara fala, eu faço. Ele não entendeu, então, o que é o ciclo, né? E a outra informação que eu também considero muito importante é que essa transformação, ela se faz muito por pessoas e um contato com pessoas, como você falou. Quando a gente decidiu educar a nossa filha, ela tinha uma base de conhecimento muito alta com 2 anos. Muito alta, muito acima das outras crianças de 2 anos. Só que a gente pensou nisso. Na socialização, no conhecimento, trocar informação, brincar, e essa coisa que você falou aí. Isso tem muito valor. Tem mesmo. Muito valor. Que top isso. Espetáculo, Amauri. Cara, muito top a nossa conversa. Acho que a gente poderia falar aqui mais horas. Mas assim, apesar da reunião sair bastante do foco, a nossa manteve bastante o foco. Cara, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Tá? Tem um carisma muito forte pelo senhor, porque estivemos no início, né? Tanto eu da tua vida, quanto você da minha vida, nisso de tudo isso, da parte de tecnologia. Eu vivi na área de tecnologia, fui um pouco mais para gestão, fui para a área de ambiente corporativo, né? E é legal isso, ver que cada um tomou o seu caminho e foram bons caminhos, né, cara? Temos as nossas famílias, né? É isso aí, Roger. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né? O Roger foi meu aluno na graduação, né? Então é um prazer sempre estar com ele aí. Eu tenho a grata satisfação de meus ex-alunos ainda, eu consegui manter uma relação de amizade com muitos deles. Você é uma dessas pessoas, né? O Roger também estudou com a minha esposa, então a gente se conheceu depois e isso é muito bacana. Então, é isso que eu falo, Roger, né? Por que a gente hoje consegue manter essas relações? Por que a gente consegue ainda estabelecer esses contatos, né, com ex-alunos? Porque o nosso processo de educação, o nosso processo formativo era diferente.
a gente tinha mais contato, a gente tinha campeonatos de futebol, né, na época. Então isso ainda, isso vai fazer muita falta para essa geração que está vindo, sabe, Roger? Eu espero, sinceramente, que as pessoas consigam, de alguma forma, preservar não apenas a natureza, né, e tudo que a gente já fala em preservar, mas preservar esses costumes, né? Os costumes de reuniões informais, fora do ambiente de trabalho, fora da universidade, fora da escola, né? Porque isso vai fazer muita falta no futuro para essa geração. Né? E eu agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho com você, com quem está acompanhando aí. E eu me coloco à disposição quando precisar bater outro papo, outra conversa. Eu tenho certeza que teremos. Então, tem muita beleza. coisa. Tá, muito obrigado, Amaury, mais uma vez. Obrigado vocês aí que acompanharam a gente nessa sala de reunião comigo, Roger Nascimento. E até uma próxima.